Dá para a gente falar em trio ideal de ataque com Lucas, Luciano e Caleri? Bem-vindo, meu cara. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Ilcinho. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Boa tarde para todo mundo. Bom, Arnaldo, será que é o trio ideal de ataque? Né? A gente sabe que tem aí voltando o Rato, né? Que a gente tem que ver como que ele vai voltar, condição física, né? Também confiança, muito tempo parado. Mas para já, nas melhores condições, é isso que a gente tem. É o trio ideal, sim. A disposição que esse trio vai estar dentro de campo, aí é uma outra história, aí, né, Ilcinho, que a gente discute muito, discute no bom sentido, a forma que o Lucas tem que jogar, se é lá na ponta, se é mais centralizado, enfim. Mas é o que tem de melhor hoje, e assim, eu vi muito as pessoas falando, Arnaldo, sobre o jogo de domingo, sem nem ter passado esse jogo, sobre o jogo de domingo, mais a torcida, né, que quer jogar a pá de cal em cima do Corinthians, que vive um momento catastrófico, né, tanto dentro quanto fora de campo. Eu entendo a torcida, só que os 3 pontos de hoje são tão importantes quanto os 3 pontos de domingo, né? Então, que o Nestor, o Alisson e o Alan Franco estão pendurados. Porra, o jogo mais importante é hoje. Não interessa domingo. O que vai acontecer domingo, depois a gente vê. O jogo de hoje é muito importante. E eu vejo o São Paulo, Arnaldo, depois você vai falar mais especificamente da escalação, mas eu vejo o São Paulo, mesmo jogando fora de casa e ser um campo neutro, né? Eu vejo o São Paulo com vantagem. Eu acho que as ausências do Inter são... Certamente o Inter vai sentir muito mais que as ausências do São Paulo. O goleiro titular, o Rocher, aí se assemelha com o São Paulo, mas 2 atacantes da melhor qualidade, né? O Ener Valencia e o Rafael Borré. Né? Então, eu acho que eles sentem muito mais. Fora isso, tem a ausência do Gabriel Mercado, um zagueiro titular. Se eu não me engano, machucado tem o Maurício também, que também é um jogador importante e desperta aí o interesse, acho que até proposta já do Palmeiras. É um grande jogador, um jovem grande jogador. Então, eu vejo o São Paulo com uma ligeira vantagem e tem que aproveitar disso. Fora aspectos que eles ficaram muito tempo sem treinar, enquanto o São Paulo estava só trabalhando, descansando, trabalhando, treinando, eles tiveram jogos importantes, jogos decisivos. Então, por esse e outros aspectos, eu vejo o São Paulo com uma ligeira vantagem para o jogo de hoje e tem que aproveitar isso. Então, o Inter também está muito mutilado, mesmo como disse o Renan. Tem essa história, assim, de torcedor ficar muito preocupado. Torcedor, quando está preocupado com o jogador pendurado, é que tem o clássico na sequência, cara. Ele começa a mandar para mim quais são os pendurados, quais são os pendurados. Eu falei, tem pendurado em todo jogo, mas nós vamos ter tem um asterisco sobre os pendurados aí, de fato tem uma preocupação. Mas, assim, eu passo a bola para você já com a enquete aqui, ó, porque eu quero ouvir você primeiro sobre a enquete e o personagem da enquete. O Wellington Rato, recuperado de lesão, deve ser titular do São Paulo? Opção A, sim, no lugar do Luciano. Opção B, sim, na vaga de outro. Opção C, não, deve ficar no banco. Diga daí, responda primeiro a enquete e fala da sua expectativa sobre Inter. Você tem que decidir e falar se ele tem que jogar e quem vai tirar. Cara, que responsa! Primeiro, boa tarde, Renan. Boa tarde, Arnaldo. Deixa eu me recompor aqui, cara. Eu acho que não. Que ele tem que ficar no banco por N motivos. Cara, eu acredito que o Renan já tenha machucado o tornozelo e eu também era meu carro-chefe, tornozelo. E, cara, é chato. E ele, por melhor que ele esteja se sentindo e tal, uma dividida errada no primeiro minuto de jogo, o tornozelo já volta a doer, igual no dia da lesão, é uma coisa horrorosa, que ele vai ter que se acostumar, se adaptar, mas eu não gosto da ideia de voltar do DM direto titular, a não ser que fosse final da Libertadores e era a última chance dele e eu preciso muito dele, ele voltaria. Dito isso, eu acredito que o melhor para ele é que ele inicie no banco, sinta o jogo, vá voltando e cara, eu acredito que ele possa, levando em consideração que o Caleri ficou no banco, jogou de uma lesão muscular, tornozelo é mais tranquilo que a lesão muscular.
Então ele possa ser que ele pode ser titular no domingo, mas como o Renan disse, esse jogo de hoje é tão importante quanto o clássico do domingo, né? Eu tô com vocês muito nessa. São Paulo e Inter, pontos corridos, valem os mesmos 3 pontos que São Paulo e Corinthians. E mais, com a quebra do tabu, não é uma necessidade imediata de vitória, tem muito calma nessa hora. Eu aproveito, o Wilson já respondeu a enquete, a minha opção da enquete é a mesma, ela está aqui no chat para vocês votarem. Eu aproveito e peço para vocês avisarem parentes e amigos, chamarem a galera para a live pré-Inter e São Paulo, darem o like e façam inscrição no canal, exatamente como o Wilson faz o serviço dele tão bem no canal aqui. Eu tenho dificuldade em vender o meu próprio peixe. No caso, nós estamos vendendo o peixe do São Paulo. Então, é uma responsabilidade gigante. Renan, você também está com o Wilson? Volta com calma no banco, entra durante a partida, ou pela importância que ele tem, já teve, pela questão tática, você colocaria ele como titular, o Rato? Não, para já não. Com certeza não. Ele esperaria, como eu sempre digo, Arnaldo, mesmo que ele está já há algum tempo treinando, se eu não me engano, aí uns 15 dias já treinando junto do plantel, treinando normalmente, situações de jogo, tem algumas situações de jogo que não é possível você colocar em treino. Então, isso leva um tempo, né? A confiança dele também. Esse negócio que o Wilson falou, aconteceu comigo não com o tornozelo, sim com o joelho, né? Quando eu operei o joelho. Você fica meio receoso de dividir uma batida de bola diferente e tal. Até que você dá a primeira dividida, não sente nada e toca a ficha. Mas até aí, você tem uma insegurança, né? Coisa da cabeça, normal, completamente normal. E o Rato deve estar com isso, mesmo tendo treinado pra caramba. O jogo é completamente diferente, né? E só um detalhezinho, Arnaldo, a importância do jogo de hoje é a seguinte: o Inter tem 3 pontos a menos que o São Paulo e 2 jogos a menos. 2 jogos a menos e 3 pontos, né? Então, é um jogo fundamental para não perder. É aquela história que eu sempre conto. Quando vamos lá começar o campeonato, você fica assim, contra os 19 times eu vou disputar 6 pontos. Bom, com todo respeito ao Juventude, se eu quero alguma coisa importante no campeonato, eu tenho que ganhar os 6 pontos. Contra o Cuiabá, eu tenho que ganhar os 6 pontos. Contra o Inter, 3 pontos ou 4 pontos, porque partindo do princípio que em casa você tem que ganhar todo mundo, hoje é um dia que os 3 pontos são muito possíveis, muito mais possíveis do que seriam normalmente, com todos os jogadores, sem as questões climáticas que aconteceram, jogando no Beira-Rio e tal. É muito possível esses 3 pontos. O São Paulo tem que se apegar a isso, pô. Tem que se apegar muito a isso. Se distancia um pouco do Inter, continua 2 jogos de diferença, mas daí abre 6 pontos do Inter, que é um concorrente, na minha opinião, é um time forte, que vai brigar ali em cima na tabela, na minha opinião, para já. E se mantém ali em cima, o que é importante, que traz confiança para o elenco. E daí, já que o torcedor tá pensando em domingo, o adversário lá da Zona Leste assusta, né, mano? Eles assustam, tá com medo. Domingo jogando em casa, a crise que eles estão, né? Meu... complicado. E cheio de desfalques. Também, né? Aliás, é um campeonato agora, nesse período, Copa América, com suspensões, lesões, o campeonato de desfalques. Quem tem menos desfalque pode se dar bem. Hoje o São Paulo tem bastante, mas não tem tanto assim. É isso que o Renan falou. O Inter é o líder em pontos perdidos, digamos assim, naquela coisa. Se ele vencer os jogos atrasados, o Inter, que o Wilson conhece tão bem, não é campeão brasileiro desde 79, é o grande que há mais tempo não ganha nacionais. Ele já foi o detentor da coroa, né? Ele ganhou 75, 76, 79, aquela época do Falcão, que era maravilhosa, mas há muito tempo não ganha o campeonato nacional, esse time tão tradicional. E Criciúma, São Paulo não vai desde 2014 a Criciúma. A torcida do São Paulo já esgotou o ingresso do visitante logo de partida, e vai ter muitos infiltrados, entre aspas, na torcida local de Criciúma. Tem a torcida do Inter, a torcida do São Paulo e parte da torcida local, então vai ter praticamente um campo neutro mesmo.
Vou pedir para o Wilson falar em cima do campinho que eu montei aqui. Eu tentei desenhar o campinho. Vocês conseguem colocar o campinho do provável São Paulo? Olha lá, Wilson, só vou falando aqui, é apuração barra sensação. O desenho, você, por favor, me perdoe. Tem uma dúvida, um asterisco aqui. Não sei se vocês estão enxergando direitinho aqui. O meu zagueiro predileto, Arboleda, esse negócio aí, depois eu quero perguntar para vocês que jogaram. Ele saiu no intervalo do jogo contra o Cruzeiro com uma bolha, mas parecia, sei lá, ele joga sempre, saiu com uma bolha, só se fosse uma bolha. Mas o fato é que ele voltou a treinar com o time titular mais recentemente. Por conta desse problema, ele ficou alguns treinos de fora nessa retomada, digamos assim. Viajou a Criciúma, mas boa parte dos treinos com esse time titular que a gente está vendo aí foram feitos com o Diego Costa e Alan Franco. Então tem esse asterisco. Mas foi o time, talvez, o mais fácil que eu deduzi do Zubeldia por exclusão, pelas ausências e pelos retornos. Então seria essa linha de defesa com o asterisco do Arboleda, Igor voltando na lateral, Alan Franco, Wellington, aí o Luiz Gustavo ganhando a vaga do Bobadilha na seleção paraguaia, com o Alisson, o Nestor mantido, e aí o trio, a volta do Luciano. Esse desenho não é o meu desenho ideal, mas é o desenho que eu desprendi das conversas do Zubeldia. O Lucas fazendo na direita uma espécie de Nestor pela esquerda. Comente em cima, Wilson, por favor. Eu não gosto muito desse desenho, mas acho que é o que o Zubeldia me fez concluir. Lamento. Vamos lá. Estudando um pouco o Zubeldia, pelo que ele mostrou para nós até agora, coisas que a gente sabe, que ele adora o Luciano, fato. Só que o Luciano não... Se ele comparar a atuação do Luciano em todos os jogos que ele jogou ali naquela posição e comparar a última atuação do Lucas, já é o fator determinante dele trocar. Certo. Se ele comparar a própria atuação do Lucas pelo lado contra o Tajeres e por dentro contra o Cruzeiro, é mais um peso a favor do Lucas para que ele mova o Lucas de lado. Para o Lucas não ficar refém da linha lateral. Então, a dúvida é, ele ama muito o Luciano ou ele prefere que o Lucas tenha melhor desempenho? Essa é a pergunta. Só ele, a gente vai saber a resposta quando ele divulgar a escalação. Porque ainda, no meu ver, ele traz o Lucas para dentro e coloca o Juan pelo lado. Porque ele não opta pelo André pelo lado, ele não vai de Eric nem Ferreira. Então ele entra com o Juan, que, cara, o Inter joga fora de casa, o Inter tem um baita problema, o Inter vem com vários desfalques. Dito isso, é uma equipe forte. Se a gente joga assim, do jeito que está no campinho, com o Lucas preso para o lado e o Luciano não movimentando e nem ajudando a marcar por dentro a pressão inicial, a gente perde o meio-campo para o Inter, é prejudicial para nós. Uhum. Então, devido a tudo que o Zuba mostrou para nós, e ele prefere não ganhar, ele prefere não perder ao tentar ganhar, eu acredito que ele não vai fora de casa com Luciano, Lucas e Caleri tudo junto. Eu acho que ele vai trazer o Lucas e vai colocar o Juan pelo lado e o time dele fica posturadinho. Até porque ele jogando assim... E o Luciano? Eu acho que ele tiraria o Luciano, colocaria o Juan para o lado, o Lucas por dentro. Até porque o Luiz Gustavo não tem a mesma dinâmica do Alisson ou do Pablo Maia. Ele é um jogador mais postado, mais de referência, que dá uma configuração tática mais segura e melhor. Dito isso, ele não vai sair para caçar. O Luiz Gustavo, eu não posso contar que ele saia do meio ali para caçar, para dar o primeiro bote e recuperar. Não, ele vai ficar mais cadenciado. Se a gente coloca o Luiz Gustavo na frente da zaga e deixa o meio-campo para o Alisson, sem o Luciano ajudar a marcar, o que não é... Eu tiro o Luciano de característica dele. Eu adoro o Luciano, perto do gol. Não no meio-campo, porque ele nem recompõe e nem se movimenta para achar o espaço como meia, como o próprio Lucas faz. Então eu perco muito meio-campo. E, cara, o time do Inter tem um meio-campo muito bom, muito forte e aguerrido.
Então, eu acho que devido ao que ele mostrou para nós em todos esses jogos, a pergunta é, ele ama muito o Luciano ou ele prefere uma equipe muito competitiva? Isso a gente vê a hora que sair a escalação. Qual